Um bom dia, né, pra vocês. E esse vídeo eu vou fazer, esse vídeo soltando, eu soltei o sonho do arrebatamento, agora nesse vídeo eu vou soltar o sonho do sacrifício do Senhor. Para quê? Para que vocês, o quê? Saibam que o Senhor fez algo por nós na cruz do Calvário, que o sacrifício do Senhor, ele tá o quê? Tava abandonado, que não tá mais não, porque o Senhor levantou a rainha do sul, que é o que tá escrito, e o Senhor levantou os homens de Nevi, é o que tá escrito no juízo. No juízo é o que? O livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é uma sentença sobre a humanidade. E se levantou a rainha do sul, que é a esposa do Senhor, e o que? E os homens de Nevi, que foi aqueles homens que se arrependeram. Que Jonas pregou, eles se arrependeram. O Senhor levantou eles agora, no juízo. Eles estão no meio de nós no juízo. Igualzinho a rainha, o quê? A rainha do sul se levantou no juízo. E eu vou soltar para vocês também sobre isso, né? Vou soltar logo o sonho. Eu me esqueci de soltar o versículo para vocês, mas não tem nenhum problema. Depois eu boto na capa do vídeo, né? Ó. Eu sonhei que eu tava num canto. Quando eu olhava para trás de mim, eu avistava o Senhor. Ele vinha descendo uma rua, era uma rua de subida, ele vinha descendo na rua. Ele vinha de cabeça baixa, vinha com a coroa de espinho na cabeça, vinha os cabelos dele todo ensopado de sangue. Eu via o corpo dele todo coberto de sangue, o pano que o transpassava na cintura dele estava da cor de vinho do sangue dele. E ele vinha de cabeça baixa com um semblante de tristeza. E ele vinha descendo uma rua, era uma rua de ponto de comércio. E os comércios estavam tudo fechados, as portas, não tinha um comércio com a porta aberta. E ele vinha sozinho, no meio da rua. E era de dia. Ele vinha sozinho, não tinha um pé de pessoa no meio da rua. Ninguém vinha do lado dele acompanhando ele. Eu tava no canto, quando eu avistei ele, que eu vi ele descendo a rua, e o Senhor vinha descalço por cima da calçada. Que eu gosto de deixar bem explicado o sonho. Ele vinha descalço por cima da calçada. Aí quando eu avistei o Senhor, eu corri e fui ao encontro dele. Eu abracei ele, ele me abraçou, me cobriu com o manto e eu me acordei. Vou contar todo o detalhe desse sonho para vocês. Quando eu abracei o Senhor, quando eu me virei, que eu vi o Senhor completinho, como eu falei para vocês, eu vi o Senhor completinho. Quando eu abracei o Senhor tampou a cabeça, e ele tampou do joelho para baixo, ele tampou. E ele limpou, daqui ele limpou, daqui até acima do joelho dele ele limpou. Até acima do joelho dele ele limpou. Deixou bem limpinho. Esse pano que tava da cor de vinho do sangue dele, tava bem vermelhozinho. Então, é o que eu falo para vocês. Por que que o Senhor limpou? Porque aqui dali, o Senhor limpou. Por quê? Porque aqui dali tava cheio, era o pecado do povo todo em cima dele. Por isso que o Senhor limpou quando eu abracei ele. Eu abracei ele, ele me abraçou e me cobriu com o manto. Foi por isso que ele limpou. Para mim, o meu corpo encostar no corpo dele e não pegar, né, o pecado do mundo inteiro. Para vocês verem como as coisas do Senhor, todas elas são maravilhosas. Aí o que é que eu tenho para dizer para vocês? O Senhor, o que foi que o Senhor quis me dizer para mim nesse sonho? Eu cheguei, quando eu me acordei, assim, Senhor, o que é que o Senhor quer me dizer com isso? Quando eu comecei a ler o livro do Apocalipse, eu comecei a entender esse sonho. O que o Senhor quis me dizer nesse sonho é que ele estava abandonado no id dele. E é o que está escrito no livro do Apocalipse, e é o que eu vou soltar para vocês. Tá aqui, ó. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, Apocalipse 2, o versículo 4 e o versículo 5, que eu vou ler para vocês, referente ao meu sonho. Referente ao sonho que o Senhor apareceu para mim, né? Ó, tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te por de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. O Senhor está pedindo para as pessoas voltar a fazer as mesmas coisas que ele fazia com os discípulos, levar a palavra do Senhor adiante. É isso que o Senhor está pedindo. Ó, pois senão brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castital, se tu não se arrepender. O Senhor está dizendo que vai tirar o castital
do lugar onde tá, se tu não se arrepender, se tu não voltar a praticar as primeiras obras, né, do Senhor, né, que era o que? Era o id. O id do Senhor, você levava o id dele. O Senhor, os discípulos do Senhor levavam o id dele, entendeu? E é isso que o Senhor está nos convocando a fazer. Agora eu vou para Mateus também, para poder mostrar a vocês o que é que o Senhor fazia. Em Mateus. Olha o que é que o Senhor fazia, que as pessoas deixaram de fazer. Por isso que lá no livro do Apocalipse, no livro da sentença, está escrito que as pessoas fizeram isso, fizeram mesmo com o Senhor, ó. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas dele, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades molestas entre o povo. Isso que o Senhor está mandando fazer novamente. O que não está sendo mais feito, o Senhor está mandando fazer novamente isso. Vocês viram que o Senhor e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades molestas entre o povo. É o que está faltando. Aí, quando eu me acordei desse sonho, eu disse assim, Senhor, se tu tá abandonando o evangelho, tu não vai estar mais, não, eu vou estar contigo, pregando o evangelho. Só me ajuda, que tu sabe que mal ler eu sei. Aí o Senhor disse o quê? O Senhor apareceu para mim no outro sonho que eu vou soltar para vocês. Mas não agora, eu tô confirmando primeiro esse sonho que eu tive com vocês. E também, eu tô confirmando a vocês o que eu fiz nesse sonho. O que eu falei pro Senhor quando eu me acordei. Eu disse assim, Senhor, se tu tá só, tu não vai estar mais só. E tá escrito lá no livro de Cantares. E o Senhor disse que ai daquele que tirar alguma palavra dessa do que tá escrito nas escrituras. Ai daquele, né? Pois então, por que tem rejeição com a palavra do Senhor? Não pode rejeitar a palavra do Senhor, não. Tudo que está escrito nesse livro, no livro da vida, que é o livro da vida, ele é o livro da vida, não é o livro da condenação, porque é que fala também sobre a vida eterna, que também fala sobre condenação eterna. Aqui é o livro da... Essa palavra do Senhor, ela vai nos julgar. Ela o quê? Ela tem o poder de nos julgar, nos sentenciar. Por isso que eu digo a vocês tomem cuidado. A Santa Escritura, ela tem todo o poder sobre nós, de nos dar vida eterna e também dar vida eterna da condenação, entendeu? Porque aqui fala de abismo, fala de sentença e também fala de quê? De vida eterna e de justiça celestiais, né? Bora pra cá? Isaías, deixa eu ver aqui, já tá longe um pouquinho, bora pra cá, tô chegando, tô me aproximando, cheguei, pronto. Olha, Cantares, vou confirmar esse sonho, o que eu falei com o Senhor já estava escrito, eu não sabia. Só que já que estava escrito quando eu li, eu tô soltando pra vocês, né? Ó. Quem é esta que sobe do deserto, como coluna de fumaça? É Cantares. Cantares 3 e o versículo 6. Cantares 3 e o versículo 6. O que é que tá dizendo aqui, ó? Quem é esta que sobe do deserto como coluna de fumaça, perfumado de mirra e de incenso, de todos os pó dos mercadores? De todos os pó dos mercadores é a tela do telefone. O telefone não tem o quê? Ele não tem pó, não tem maquiagem virtual? É isso aqui que tá falando. Entendeu? E eu me profissionei do lado do Senhor como uma coluna, foi uma coluna de fumaça, vocês prestem atenção. Uma coluna de fumaça. Coluna de fumaça não dura muito tempo, não. Vocês veem que a fumaça, ela vai. Depois ela, né? Então, assim, estarei com vocês um pouquinho mais de tempo, né? Até o dia que o Senhor nos permitir. Quando eu me acordei, eu cheguei pro Senhor e disse assim, Senhor, se tu tá me dizendo que tá abandonado, tu não vai mais estar, não. Eu vou estar contigo do teu lado pregando o evangelho. Só me ajuda, me capacita, porque tu sabe que, né, mal eu sei ler. Aí o Senhor apareceu pra mim, agora eu encerrei pra vocês. Aí o Senhor apareceu, eu encerrei o versículo pra vocês, agora eu tô falando sobre o quê? Sobre o que eu falei, né? No sonho. O Senhor, quando eu me acordei, eu disse assim, Senhor, se tu tá só, tu não vai estar só. Já soltei aqui o versículo confirmando a vocês, né, o que eu fiz. E o que eu tinha feito já estava escrito, né? Agora eu vou o quê? O outro sonho que o Senhor me confirmou para mim. O Senhor confirmou para mim que estava nas redes sociais pregando o evangelho, mais eu. Então, por isso que eu levo o vídeo dele nas redes sociais, né? Por quê? Porque o Senhor me ajuda, o Senhor está do meu lado aqui, tá aqui do meu lado,
pregando o evangelho, mas é nas redes sociais, né? Não tenho nenhuma dúvida. Ó, glória a Deus. Vou soltar outro sonho pra vocês, pra mim também confirmar nas Santas Escrituras. Eu sonhei que eu tava numa casa, tava eu, a minha irmã e Jesus. A minha irmã, ela tava fazendo algo, não sei o que ela tava fazendo, que ela tava fazendo algo. E eu e Jesus, nós estávamos nas redes sociais pregando o evangelho. E nós passávamos um tempo pregando o evangelho, só que não era um tempo muito grande não. E nós parávamos, quando nós parávamos, ele ficava de frente pra mim, eu de frente pra ele. E ele se inclinava assim, não era se inclinava, ele se abaixava assim, como se fosse para pegar algo. E na hora que ele se abaixou para pegar algo, ele desaparecia, né? Na hora que ele desapareceu, eu fiquei assim, ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar. E ele voltava. Quando ele voltava, não era mais naquela parte do sonho, já era em outra parte do sonho. Na hora que ele voltou, ele apareceu para mim todo de linho resplandecente, o linho fino resplandecente. Ele chegou para mim e ele disse assim, tu me espera, eu vou voltar. Aí, na hora que eu falei um sim pra ele, ele desapareceu da minha frente. Assim que eu falei um sim pra ele, ele desapareceu da minha frente. E na hora que ele desapareceu da minha frente, ainda eu continuei no sonho, dormindo, esperando por ele. Eu continuei no sonho, né, esperando por ele. Vocês me perdoam quando eu falo as coisas erradas. Eu continuei esperando por ele. Aí eu me acordei. Quando eu me acordei, me deu uma sensação tão ruim, porque eu não tinha continuado dormindo, esperando por ele, entendeu? Aí, quando eu me acordei, eu fui lá no fundo do meu quintal e eu olhei pro céu. Quando eu olhei pro céu, eu vi um arco-íris. O Senhor fez o que? O Senhor fez uma promessa pra mim, que eu estaria mais eu nas redes sociais pregando o evangelho comigo até o último dia. Que foi essa promessa que eu fiz a ele. Foi essa promessa que ele disse pra mim que ia ficar mais eu nas redes sociais pregando o evangelho comigo. Mesmo que tem algum versículo nas Santas Escrituras que fale sobre o teu sonho, que está escrito? Tem. O anjo da Filadélfia fala sobre o quê? Que ele chegou, que ele me fez um pedido e que eu aguardei, que é o que eu estou aguardando, estou esperando. Estou esperando pelo quê? Pela vontade do meu amado vir para essa terra para nos resgatar. Bora pro livro de Cantares? E também eu vou confirmar aqui no livro de Cantares e vou confirmar lá no livro da Apocalipse para você. Mesmo no livro da Apocalipse, vou confirmar para vocês. Na passagem de quê? Na passagem da Filadélfia, que é o anjo que tem aqui na face da terra. O Senhor o quê? Pediu para ela guardar a palavra da paciência dele. E eu guardei, estou aguardando e não tenha quem tire o que o Senhor me pediu, né? Bora pra cá? Ó. É Cantares 8. E o versículo, versículo 5. Vou confirmar o meu sonho para vocês, ele aqui do meu lado, pregando o evangelho, mas eu nas redes sociais. Quem é esta que sobe do deserto e vem encostada ao seu amado? Confirmou. Agora, bora lá pro livro de Apocalipse. Pronto, tá aqui na Filadélfia. Vou confirmar para vocês nas Santas Escrituras. É porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para atentar os que habitam na terra. Você está vendo? Aqui, ó. Porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei. Tá vendo? Como confirma, ele chegou, ele pediu pra mim, tu me espera, eu vou voltar. E eu disse um sim pra ele. No que eu disse um sim, ele desapareceu. Então, esse versículo aqui, ele confirma, entendeu? Que o Senhor chegou. Deixa eu ler só mais outro pra vocês também, ó. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeu e não são, mas mentem. Por que se dizem ser judeu e não são? Você está dizendo declaradamente que eles mentem? Porque eles não levam a palavra do Senhor a sério. Todo judeu
que fala a palavra do Senhor com a verdade, eles são os verdadeiros judeus. Aqueles judeus que não falam com a palavra do Senhor com a verdade, eles não são judeus. São judeus de mentira. E o Senhor vai provar essas pessoas. Olha o que o Senhor vai fazer, ó. Eu vou repetir novamente, ó. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeu, e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venha e adorem prostrado aos teus pés. E saiba que eu te amo. O Senhor deixou muito bem declaradamente que o Senhor a ama, o anjo da Filadélfia. Entendeu? O Senhor a ama. E o Senhor o quê? Aqui no versículo mais embaixo tá dizendo o quê? Porque guardar-te a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Você está vendo? Glória a Deus. É porque eu tô sentindo a presença do Senhor aqui pertinho de mim. Ela é tão maravilhosa. Eu me sinto tão confortável quando eu sinto ele pertinho de mim. Encerrei pra vocês, tá bom? E que é só pra confirmar o que? Os sonhos. O sonho que o Senhor apareceu pra mim, né? Vou ler só o primeiro. Vou ler o quê? Não vou ler só o primeiro, não. Eu tô sentindo de eu ler mais outro pra vocês, ó. E ao anjo da igreja da Filadélfia, escreve isto, diz o que é santo, glória a Deus, e o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, glória a Deus, o que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre, glória a Deus. Sabe o que é que fecha e ninguém abre? A porta que o Senhor abriu, as redes sociais para poder pregar o evangelho, glória a Deus. Eis que eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta. Tá aqui as redes sociais, como eu confirmei para vocês, lá no livro de Cantares, que é o quê? Lá no livro de Cantares tá dizendo que todos os pós dos mercadores, é o quê? Tá aqui, ó, entendeu? Eu sei as tuas obras, eis que pus diante de ti uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardar-te a palavra e a palavra da minha guardar-te a palavra e não negaste o meu nome. Glória a Deus, jamais negarei o nome do meu Salvador. O homem que morreu na cruz do Calvário por mim, me concedeu a minha salvação. A gente negar ele, pisar por cima de alguma coisa que está escrito aqui, jamais pode fazer isso. O Senhor, ele pagou um preço. Eu prestei atenção, porque quando eu cheguei para abraçar o Senhor, no sonho que eu já soltei para vocês, né? Quando eu cheguei para abraçar o Senhor, por que o Senhor tampou o rosto dele? Porque o rosto dele estava... com certeza, com enfiaram os espinhos na testa dele, com certeza machucaram ele todinho. Como é a face dele... Tem na Santa Escritura que ele ficou o quê? Ficou irreconhecível do que fizeram com ele. Os açoites que o Senhor levou, os açoites que o Senhor levou, os espinhos furando, que é a fonte dele, furando a testa dele, com certeza furou até o olho dele, porque dá pra ver que o que? Talvez não furou o olho dele, mas ofendeu, né? Com certeza, né? Por quê? Porque... Olha, uns espinhos furando a cabeça da pessoa e passado na testa da pessoa, vocês acham que não vai ofender? Por isso que o Senhor tampou a cabeça dele, para mim não ver, entendeu? E tampou do joelho para baixo, por causa de quê? Por causa dos pés dele, do jeito que tava, entendeu? Glória a Deus, eu a amo, meu Deus, eu a amo, eu agradeço muito ao Senhor por ter morrido na cruz do Calvário. E nem por causa disso, por causa assim, que as pessoas querem que eu... seja conforme a vontade dela, eu não vou ser. Eu vou ser conforme sim a vontade do Deus Altíssimo. A Ele eu me rendo, a Ele eu me abaixo, a Ele eu me curvo perante ao Senhor. Mas perante a vontade de ser humano que pisa em cima das Santas Escrituras, não. Isso não. Isso não. De maneira nenhuma. Por quê? Porque a gente tem que ser o quê? O pecado entrou pelo mundo... Por que foi que o pecado entrou pelo mundo? Primeiro foi pela desobediência de Eva. Foi mesmo, com certeza. E o que é que a gente faz pisando em cima das Santas Escrituras? É desobediência, Meire. É desobediência. Pois então, porque os outros pisam, eu sou obrigada a pisar. Porque os outros fazem coisas que não devem ser,
Essas pessoas vão ser castigadas. Eu vou procurar a mesma sentença dela? Vou não. Eu não vou procurar a sentença que as pessoas estão procurando para cima de si, não. Muito pelo contrário, eu vou tentar o que? Advertir vocês. O máximo que possível for, que o Senhor me permitir. Se o Senhor diz assim, vai, filha, conversa com eles, eu vou e converso. Por mais que vocês me odeiem, vocês me ignoram. Eu não tenho raiva, não, de maneira nenhuma. Muito pelo contrário, entendeu? Porque eu sei que o inimigo, é como no tempo que o Senhor estava aqui na terra, o inimigo tinha cegado o quê? O entendimento dessas pessoas, do mesmo jeito que aconteceu na nossa geração, no tempo de hoje. O inimigo cegou o conhecimento das Santas Escrituras, entendeu? A Bíblia fala, né, que ele é o Deus desse mundo, é o Deus assim, né, o príncipe desse mundo, não é Deus não, o príncipe, Deus não, é o príncipe desse mundo, cegou o que? O entendimento de muitos, é verdade, cegou mesmo. Os que estão dentro da casa do Senhor, eles não estão entendendo mais nada, o que é certo, o que não é. Eu prefiro me santificar nas Santas Escrituras, jamais eu vou correr o risco de sair daqui das Santas Escrituras. É ela que me vai... A Santa Escritura, o que está aqui escrito em João, ela vai me dar vida eterna. A Santa Escritura. Deixa eu ler para vocês aqui em João. Olha o que é que o Senhor manda a gente fazer aqui em João. É João 5. E o versículo que? 39, ó. Examinai as Escrituras, porque vós cuidaste ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Como é que eu vou ter vida eterna se eu piso em cima? É impossível. As pessoas herdar. E outra coisa, como é que tu vai conhecer o teu Salvador? A Santa Escritura, ela testifica do Senhor. A gente conhece o nosso Salvador pelas Santas Escrituras. Entendeu? Ó, examinai as Escrituras, porque vós cuidaste ter nela a vida eterna. Eu não vou examinar as Santas Escrituras, eu vou ter vida eterna? Muitas pessoas podem passar coisa pra mim, eu posso pisar em cima das Santas Escrituras sem nem saber. Por quê? Porque eu não tô lendo, eu não tô examinando. E tem pessoas que tá aparecendo e tá lendo as Santas Escrituras pra vocês e vocês estão ignorando. Vocês estão pisando por cima. E não querem arcar com as consequências, não. E tem consequência quando a gente pisa em cima. Vou ler mais algo para vocês, ó. Examinar as Escrituras, porque vós cuidaste ter nela a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Só conhece o teu Salvador se tu examinar. Mas o Senhor ainda vai falar mais, ó. No versículo 40, ó. E não quereis vir a mim para ter de vida. Não quereis conhecer as Santas Escrituras para ter vida eterna. Primeiro, como é que a gente faz para a gente ter vida eterna com o Senhor? Primeiro, tá escrito. Primeiro é o mandamento do Senhor. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Amar uns aos outros. Primeiro mandamento. O segundo, santificação. Essas duas coisas, tu quê? Tu tá caminhando com o Senhor e tu ainda passa na porta do céu. É João 14. Não, João 14 não, é João 13. João 13, o versículo, Mary, o versículo 34. Um novo mandamento vos dou, que vós ameis uns aos outros. Esse aqui é um mandamento. Vocês viram que eu tô lendo para vocês? Um mandamento, amar uns aos outros. É amar mesmo, ó. Um novo mandamento vos dou. Aqui é o Senhor tá falando. Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. E a vós que também vós uns aos outros vós ameis. Tá faltando dentro do templo dele. Esse mandamento, estão pisando em cima do... Estão pisando dentro da casa dele, esse mandamento. Estão pisando por cima desse mandamento do Senhor. Dentro da casa do Senhor, estão pisando em cima dele. Mas bora continuar. Vou ler outro para vocês também, para poder falar com vocês. Lá em... Deixa eu procurar aqui bem rapidinho. Hebreu 12, o versículo 14. Segue a união. Deixa eu ler para vocês.
segue a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você está vendo aí? Todo mundo quer ir para Nova Jerusalém, tá aqui, ó. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Sem essas duas coisas que eu tô lendo lá, o mandamento que o Senhor nos deu, Jesus, o Messias nos deu esse mandamento. Sem esse mandamento e sem esse mandamento, buscarmos o quê? O mandamento que o Senhor nos deu, a união, o amor um pelos outros. E sem santificação, que é o que eu vou ler para vocês agora, tá aqui. O que eu vou ler para vocês agora, sem santificação, não é do reino do céu, não. Quer a Nova Jerusalém, com certeza. Quem é que não quer a Nova Jerusalém? Mas para isso vocês precisam amar uns aos outros. Mas amar mesmo, amar o amor que o Senhor sentiu. Amor verdadeiro. Não é amor de aparência, amor de fingimento, não. Que adianta eu tô dentro da casa do Senhor e eu expulsar uma ovelha do Senhor? Isso o Senhor não manda, não. O Senhor manda sim, vocês correrem atrás das ovelhas dele. As que estão desgarradas. O Senhor deixou o quê? 99 ovelhas no aprisco. E foi buscar uma que estava lá fora, que ela tinha que se afastar. Cadê o bom pastor? Tem que buscar aquela ovelha lá, entendeu? Bora pra cá, ó. Salvar-se-á. Vou ler o primeiro versículo. Primeiro não, é o versículo 1 Timóteo 2, e o versículo 14 e o 15. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz a filho. A luz, filho. Se permanecer, vou repetir porque eu gaguejei. Salvar-se-á, porém, dando à luz filho. Se permanecer com modéstia e na fé e no amor e na santificação. Só assim as mulheres se salvam. Tanto as mulheres como os homens. Os homens não, né? Porque os homens não podem dar luz, mas os homens têm que sentir amor, tem que se santificar e também tem que ter fé. Aqui tá dizendo, aqui tá falando sobre a parte das mulheres, ó. A parte das mulheres. Porque o homem, Adão, ele não pecou. Tá falando sobre o quê? Sobre Eva. Para ela se salvar, ela teve o quê? Ela teve que dar luz, ela teve que permanecer com modéstia e na fé e no amor e na santificação. 3 coisas o Senhor tá pedindo para que as pessoas se santifiquem. Entendeu? Para o quê? Para nós conquistar o que? A Nova Jerusalém. Cujo que eu fiz um vídeo, eu achei tão maravilhoso. Ainda vou marcar. Você está vendo? É o que eu leio para vocês. É o que o Senhor nos pede. É só isso, nada demais que esteja fora do nosso alcance. União um com os outros, o Senhor nos pede. O Senhor nos pede, é um mandamento, que nós devemos nos amar uns aos outros. E isso, as pessoas estão pisando por cima. Qual é o outro que o Senhor nos pede? Santificação. Para que nós vejamos o Senhor e para que nós vá para a Nova Jerusalém, a cuja que nós procuramos, a Nova Jerusalém. Mas para isso nós precisamos de quê? União, santificação. Fui.